O dia do funeral da minha mãe deveria ser um dia de luto. Mas quando todos foram embora, meu padrasto trancou a porta e disse: Agora você vai me dar o filho que sua mãe nunca pôde dar. Naquele dia, entendi que o último suspiro da minha mãe tinha sido para me salvar. Olá, meus queridos amigos. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Eu sou Alice Teresa Williams, tenho 73 anos bem vividos e moro em Lakeside, Montana. Sabem, a vida tem seus caminhos misteriosos. Quando eu era jovem, nunca imaginei que estaria aqui um dia, abrindo meu coração para tanta gente através de um aparelhinho como este. Sou psicóloga aposentada, mas ainda aconselho algumas pessoas aqui na comunidade, especialmente mulheres que passaram por situações difíceis. Tenho um cantinho especial em casa, uma sala aconchegante com duas poltronas de couro marrom que meu falecido marido me deu de presente quando me formei, já aos 42 anos. Ali, entre uma conversa e outra, com um cafezinho ou um chá doce, ajudei essas pessoas a encontrarem sua força interior, assim como encontrei a minha. Comecei a ajudar os outros por acaso. Depois de formada, montei um pequeno consultório no centro. No início, era apenas para complementar a renda da família, mas logo percebi que cada história que eu ouvia, cada lágrima que eu enxugava, era como se um pedaço da minha própria história estivesse sendo curado. Como dizemos aqui em Montana, aqueles que aquecem os outros, aquecem a si mesmos no inverno da vida. Estou sentada aqui na minha varanda, com vista para o rio Flathead logo abaixo, meus pássaros cantando no jardim e o cheiro do meu café recém-passado ao meu lado. Daqui, vejo a torre da igreja onde me casei com meu querido Thomas. Que ele descanse em paz. Tenho uma vida tranquila agora, graças a Deus. Antes de continuar minha história, gostaria de pedir um pequeno favor. Se você está gostando deste vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito esta vovó a continuar compartilhando suas histórias com vocês. E vocês, meus queridos amigos que estão me assistindo agora, me contem nos comentários de qual cidadezinha vocês estão assistindo e em que hora do dia encontraram este vídeo. Cedinho com o café, depois do almoço, ou talvez ao cair da noite, quando as sombras começam a aparecer? Eu leio sempre todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias desta vovó. Me contem, tá bom? Vamos criar uma corrente do bem. Hoje vou contar uma história difícil, mas necessária. Uma história sobre como, às vezes, mesmo no momento mais sombrio de nossas vidas, uma luz pode aparecer. E como, às vezes, essa luz vem do lugar mais inesperado. Vou contar sobre o dia em que perdi minha mãe e quase perdi muito mais do que isso. Nasci em Riverdale, uma pequena cidade em Montana, num lar simples, mas cheio de amor. Minha mãe, Dorothy Williams, era costureira e bordadeira. Mãos de fada, como diziam na cidade. Ela fazia os vestidos de noiva mais lindos da região e muitas vezes ficava acordada até tarde, debruçada sobre aqueles tecidos brancos, costurando sonhos com suas mãos calejadas. Meu pai, Joseph, trabalhava na estação ferroviária. Era um homem quieto, de poucas palavras, mas com olhos gentis. Lembro-me dele chegando em casa com o uniforme, sempre impecável, cheirando a fumaça de locomotiva e trazendo pequenas surpresas nos bolsos. Uma bala de xarope de bordo embrulhada em papel manteiga, uma fita colorida para o meu cabelo, uma nova história para contar antes de dormir. Éramos só nós três na pequena casa de madeira na Maple Street. Meus pais tentaram ter mais filhos, mas Deus quis que eu fosse filha única. Isso me tornava o centro das atenções, a menina dos olhos de ambos. Meu pai sempre dizia: A Alice é pequena no tamanho, mas gigante no coração. E era verdade. Eu sempre fui miudinha, mas com uma energia incontrolável. Nossa rotina era simples. Acordávamos com o cantar dos galos, ainda no escuro. Minha mãe acendia o fogão a lenha e logo o cheiro de café fresco enchia a casa.
Meu pai saía cedo para a estação e eu ajudava minha mãe a organizar os tecidos e linhas antes de ir para a escola. À tarde, depois das aulas, eu brincava no quintal com as outras crianças da vizinhança, Celeste, Ben e Marta, enquanto minha mãe costurava na varanda, sempre de olho na gente. Brincávamos de esconde-esconde entre as árvores, pulávamos corda com pedaços de cabo que meu pai trazia da estação. E nos dias de chuva, nos reuníamos debaixo da varanda para brincar de cinco Marias com pedrinhas que colhíamos no rio. No inverno, que era rigoroso em Riverdale, minha mãe fazia cidra quente com especiarias para os adultos e chocolate quente para nós, crianças. Sentávamos todos ao redor do fogão, a lenha ouvindo as histórias assustadoras que o pai do Ben contava sobre o cavaleiro sem cabeça e o pé grande. Era uma infância feliz, mesmo com pouco. Meu pai gostava de me levar para ver os trens chegando e partindo da estação. Eu ficava fascinada por aqueles gigantes de ferro bufando e soltando vapor, trazendo pessoas de lugares distantes que eu nem sabia que existiam. Um dia você vai poder viajar para onde quiser, Alice, ele dizia, apontando para os trilhos que pareciam infinitos. Mas nossa felicidade simples não durou para sempre. Quando eu tinha 9 anos, numa manhã fria de julho, meu pai não voltou para casa depois do trabalho. Houve um acidente na estação. Um vagão descarrilou durante uma manobra. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Foi tudo muito rápido, disseram os colegas. Ele não sofreu. Tentaram consolar minha mãe. Mas ela sofreu. Nós sofremos. O funeral foi na igreja de São Pedro, a mesma onde eu tinha sido batizada. Lembro do caixão fechado, da garoa fina que não parava de cair. As mãos da minha mãe apertando as minhas com tanta força que chegava a doer. Mas eu não reclamei. Sabia que ela precisava se segurar em algo para não desmoronar ali mesmo. Os anos seguintes foram difíceis. Minha mãe começou a costurar ainda mais, aceitando qualquer encomenda para nos sustentar. Eu ajudava como podia, entregando as roupas prontas, organizando os materiais, até aprendendo alguns pontos básicos de bordado. Nossas noites ficaram silenciosas sem as histórias do meu pai. Às vezes, eu acordava no meio da noite e encontrava minha mãe chorando baixinho sobre a costura, achando que eu não perceberia. Foi nessa época que Anthony entrou em nossas vidas. Ele apareceu na nossa porta um dia querendo encomendar uma camisa para um casamento. Era um homem alto, de ombros largos, com uma presença que parecia preencher nossa pequena sala de estar. Tinha cabelos grisalhos bem aparados e usava sapatos sempre engraxados até brilhar. Negociante de gado, viajava por toda a região. Ele voltou várias vezes, sempre com uma nova encomenda para minha mãe, e logo não era apenas pela costura que ele voltava. No início, ele parecia gentil. Trazia presentes, um corte de tecido fino para minha mãe, uma boneca de porcelana para mim. Elogiava o trabalho dela, dizia que nunca tinha visto mãos tão talentosas. Para mim, trazia balas de goma da cidade grande e contava histórias de suas viagens. Mas havia algo no olhar dele que me incomodava, mesmo naquela idade. Quando olhava para minha mãe, os olhos dele brilhavam de um jeito estranho, como se ela fosse uma das vacas que ele negociava nas feiras. Aos poucos, Anthony ocupou mais e mais espaço em nossas vidas. Começou a jantar conosco regularmente, depois a passar os domingos em nossa casa. Consertava coisas quebradas, trocava as telhas que deixavam a água entrar quando chovia forte, pintava as paredes descascadas. Minha mãe voltou a sorrir, e isso era bom de ver. Mas para mim, algo não parecia certo. Era como se uma sombra tivesse entrado em nossa casa junto com ele. Quando completei 12 anos, minha mãe me chamou para uma conversa séria. Anthony a tinha pedido em casamento e ela a aceitara. Vamos nos mudar para Lakeside, onde ele tem uma casa maior, explicou ela, com os olhos brilhando com uma esperança que eu não via desde que meu pai estava vivo. Você vai ter seu próprio quarto. Vai para uma escola melhor. Teremos uma nova chance, querida. Eu queria ficar feliz por ela, mas uma parte de mim sentia
que estávamos traindo a memória do meu pai. E havia aquele desconforto sempre que Anthony estava por perto, algo que eu não sabia explicar, mas que fazia meu estômago revirar. No entanto, vendo o sorriso da minha mãe depois de tanto sofrimento, engoli meus medos e tentei me convencer de que tudo ficaria bem. O casamento foi simples, na igreja da cidade, apenas com alguns amigos próximos e parentes de Anthony. Logo depois, fizemos as malas e nos mudamos para Lakeside. A casa era realmente maior, de alvenaria, com um quintal onde cresciam tangerineiras e um pequeno jardim que minha mãe logo encheu de margaridas e gerânios. Eu tinha meu próprio quarto, com uma janela que dava para a rua. Pude levar meus livros e minha coleção de bonecas, incluindo a de porcelana que Anthony tinha me dado. No começo, tudo parecia um sonho. Anthony era atencioso com minha mãe, trazia presentes das viagens, fazia planos para o futuro. Mas gradualmente comecei a notar mudanças. Pequenas no início, quase imperceptíveis, como o jeito que ele criticava o tempero da comida. Ou como franzia a testa quando minha mãe conversava com algum vizinho. Foi quando completei 13 anos que as coisas começaram a ficar realmente diferentes, e nem eu nem minha mãe podíamos imaginar o quanto nossa vida mudaria a partir dali. Lembro do meu aniversário de 13 anos como se fosse ontem. Minha mãe, mesmo com a saúde não muito boa, tinha preparado um bolo de laranja com cobertura de chocolate, meu favorito. Cantamos parabéns, só nós três na mesa da cozinha. Anthony me deu um par de sapatos novos, daqueles de salto baixo, de mocinha. Você está se tornando uma mocinha agora, Alice, disse ele, com um olhar que me causou um calafrio na espinha. Foi por volta dessa época que comecei a notar como os olhos dele me seguiam pela casa. No início, achei que fosse coisa da minha cabeça. Afinal, ele era casado com minha mãe. Era como um pai para mim, não era? Mas havia algo naquele olhar que me fazia sentir suja, como se eu estivesse fazendo algo errado, mesmo quando estava apenas lendo um livro ou ajudando minha mãe na cozinha. Naquele mesmo mês, minha mãe começou a reclamar de dores nas costas. No início, achamos que fosse cansaço. Ela passava horas curvada sobre a costura, mesmo depois de nos mudarmos para Lakeside. Anthony dizia que ela não precisava trabalhar tanto, que o dinheiro dele dava para todos nós. Mas ela insistia. Preciso me sentir útil, dizia. E no fundo, acho que ela gostava de ter sua própria renda, sua independência. As dores pioraram. Logo, ela não conseguia ficar sentada por muito tempo. O médico da cidade, Dr. Oswald, diagnosticou um problema na coluna que precisaria de tratamento em Minneapolis. Foi a primeira vez que vi Anthony realmente bravo. Tanto dinheiro jogado fora! Gritou ele depois que o médico saiu. Minha mãe chorou escondido naquela noite. Mesmo assim, fomos para Minneapolis para as consultas. Anthony nos levou a contragosto, reclamando de cada centavo gasto. No grande hospital, com corredores que pareciam infinitos, descobrimos que o problema era mais sério do que pensávamos. Não era só a coluna. Havia algo crescendo dentro dela, algo ruim que o médico explicou com palavras complicadas que eu, aos 13 anos, não entendi totalmente. Mas entendi o suficiente para saber que minha mãe estava muito doente. Os meses seguintes foram preenchidos com viagens de ida e volta para Minneapolis. Anthony ficava cada vez mais irritado com as despesas e o tempo que passava dirigindo na estrada. Em casa, o clima ficou pesado. Minha mãe emagreceu. Seu rosto lindo ficou pálido, os olhos sem aquele brilho de antes. Ela tentava esconder a dor, especialmente na frente de Anthony, mas eu podia ouvi-la gemendo baixinho durante a noite. Foi nessa época que Anthony começou a beber mais. Chegava tarde, cheirando a uísque e cigarros. Discutia por qualquer coisa. A casa não estava limpa o suficiente. A comida estava fria. Ela tinha gastado muito com remédios. Minha mãe, já fraca demais para se defender, apenas baixava a cabeça e aceitava os insultos.
Aquilo me enfurecia, mas eu também não tinha coragem de enfrentá-lo. Uma noite, acordei com barulhos estranhos vindos do quarto deles. Anthony estava gritando, dizendo coisas horríveis para minha mãe. Para que serve uma mulher que não presta para nada? Você nem conseguiu me dar um filho. Só o que faz é gastar dinheiro com médicos. Ouvi o som de algo quebrando e depois o choro abafado da minha mãe. Eu queria ir lá defendê-la, mas o medo me paralisou. Fiquei encolhida na minha cama, lágrimas escorrendo silenciosamente, me odiando por ser tão covarde. Na manhã seguinte, minha mãe apareceu com um hematoma no rosto. Disse que tinha tropeçado no escuro. Anthony tomou seu café em silêncio, sem olhar para nenhuma de nós, e saiu para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Assim que ele fechou a porta, corri para abraçar minha mãe. Vamos embora daqui, implorei. Ela apenas acariciou meu cabelo e deu um sorriso triste. Não é tão simples, querida. Para onde iríamos? Com que dinheiro? Ele nem sempre foi assim. É só uma fase difícil. Mas não era uma fase. Era quem ele realmente era, sem as máscaras que usava quando nos conheceu. E as coisas só pioraram. O álcool virou presença constante, as discussões mais frequentes, os hematomas na minha mãe mais difíceis de esconder. E para meu horror, o olhar de Anthony sobre mim tornou-se cada vez mais insistente, mais perturbador. Uma tarde, cheguei da escola e encontrei a casa estranhamente silenciosa. Minha mãe não estava no quarto de costura, nem na cozinha. Chamei por ela e não tive resposta. Com o coração disparado, fui até o quarto deles e a encontrei deitada, mais pálida do que nunca, respirando com dificuldade. Mãe! Gritei, correndo para o lado dela. Ela abriu os olhos devagar e sussurrou. Está tudo bem, querida. Só preciso descansar um pouco. Corri para chamar o Dr. Oswald. Ele veio imediatamente e, depois de examinar minha mãe, seu rosto assumiu aquela expressão grave que os médicos têm quando a notícia não é boa. Precisávamos levá-la para o hospital em Minneapolis o mais rápido possível. Tentei contatar Anthony na loja de equipamentos agrícolas onde ele trabalhava quando não estava viajando, mas disseram que ele tinha saído para almoçar. Na verdade, descobri depois que ele estava no bar. O Dr. Oswald, vendo meu desespero, ofereceu-se para nos levar em seu próprio carro. Arrumei uma pequena mala para minha mãe e partimos nós três. Durante a viagem, ela segurou minha mão com força, como se tentasse absorver toda a minha energia jovem. Alice, disse ela em certo momento, a voz quase um sussurro. Prometa que será forte, não importa o que aconteça. Prometi sem entender completamente o que ela queria dizer. No hospital, ela foi levada rapidamente para dentro. Fiquei na sala de espera com o Dr. Oswald, que tentava me acalmar. Horas depois, Anthony chegou cheirando a álcool, exigindo saber por que tínhamos saído sem avisá-lo. O médico explicou a situação, e ele pareceu se acalmar um pouco, embora seus olhos revelassem mais irritação do que preocupação. Minha mãe ficou no hospital por 2 semanas. O câncer. Foi a primeira vez que ouvi aquela palavra terrível. Estava muito avançado. Os médicos fizeram o que puderam, mas as chances eram mínimas. Eu a visitava todos os dias depois da escola. Anthony me levava a contragosto, resmungando sobre o dinheiro que estava jogando no ralo. Durante uma dessas visitas, minha mãe pediu para ficar a sós comigo. Ela estava ainda mais magra, os olhos fundos nas órbitas, mas havia uma urgência no olhar dela que me assustou. Alice, sussurrou ela, segurando minha mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitada. Preciso que escute com atenção. Ela então me contou sobre Helen, a primeira esposa de Anthony. Ele nunca te contou sobre ela, mas foram casados por 7 anos. Ela o deixou porque ele não era um bom homem, Alice. Eu não sabia disso quando nos casamos. Só descobri depois. Minha mãe engoliu em seco, os olhos marejados.
A Helen mora em Star Valley agora. Eu anotei o telefone dela na minha caderneta de costura, aquela da capa azul com flores. Se acontecer alguma coisa comigo, se você precisar de ajuda, procure por ela. Eu não entendi muito bem por que ela estava me dizendo aquilo. Por que eu precisaria procurar a ex-mulher do meu padrasto? Mas prometi que faria o que ela pedia. Era o mínimo que eu podia fazer vendo-a sofrer daquele jeito. Na semana seguinte, os médicos sugeriram que levássemos minha mãe para casa. Não há mais nada que possamos fazer aqui, disseram com aquela compaixão profissional que mal disfarça a impotência. Ela ficará mais confortável em sua própria casa. A viagem de volta foi silenciosa. Minha mãe, sedada para suportar a dor da viagem, dormiu no banco de trás com a cabeça no meu colo. Anthony dirigiu em silêncio, a expressão fechada. De vez em quando, eu o pegava me observando pelo espelho retrovisor, e aquele olhar gelava meu sangue. Quando chegamos em casa, Anthony ajudou a carregar minha mãe para o quarto. Foi um dos raros momentos de gentileza que presenciei nos últimos meses. Mas assim que a deitou na cama, saiu dizendo que precisava resolver uns assuntos. Voltou tarde, cheirando a álcool como sempre. Os dias que se seguiram foram um borrão de cuidados constantes, noites mal dormidas e uma tristeza que parecia sem fim. Minha mãe definhava a cada dia e eu assistia impotente. O Dr. Oswald vinha regularmente, ajustava a medicação para a dor e me ensinava a cuidar melhor dela. A escola ficou em segundo plano. Eu só ia quando alguma vizinha podia ficar com minha mãe. Foi numa dessas manhãs, quando voltei da padaria com pão fresco, que notei algo diferente. A casa estava quieta demais. Corri para o quarto da minha mãe e a encontrei. Tão serena, tão pálida, tão imóvel. Mãe, chamei, a voz trêmula. Não houve resposta. Toquei seu rosto e estava frio. Seu peito não se movia mais com o esforço de respirar. Ela tinha partido naqueles poucos minutos em que estive fora. Desabei ao lado da cama, chorando como nunca tinha chorado antes. Chorei até meus olhos arderem, até minha garganta doer, até sentir que não havia mais lágrimas para derramar. Foi assim que Anthony me encontrou quando chegou em casa, horas depois. Ele olhou para o corpo da minha mãe, depois para mim, e não disse uma palavra. Apenas pegou o telefone e ligou para o Dr. Oswald. O que aconteceu depois seria o início do maior pesadelo da minha vida. Um pesadelo que eu não poderia imaginar nem nos meus sonhos mais sombrios. As horas após a morte da minha mãe passaram como um sonho ruim. Dr. Oswald veio, examinou o corpo e assinou o atestado de óbito. Apertou gentilmente meu ombro e sussurrou: "Seja forte, menina. Sua mãe não está mais sofrendo." Anthony permaneceu distante, resolvendo questões práticas com uma frieza que me assustava. Não vi uma única lágrima em seus olhos. O velório foi organizado na capela da igreja principal de Lakeside, a mesma igreja onde, anos antes, minha mãe havia se casado com Anthony, cheia de esperança por um futuro melhor. Agora, seu corpo descansava num caixão simples, cercado por poucas flores. Não tínhamos muitos amigos na cidade. A doença da minha mãe tinha nos isolado ainda mais nos últimos anos. Alguns vizinhos apareceram, murmurando palavras de conforto que não conseguiam penetrar a barreira da minha dor. Sentei num banco na primeira fila, observando o rosto sereno da minha mãe. Ela finalmente parecia em paz, livre do sofrimento que a consumira por tanto tempo. Anthony recebeu os poucos presentes com aquela dignidade forçada, aceitando condolências como se fosse o único a sofrer uma perda. No final da tarde, quando o sol começou a se pôr, as pessoas começaram a ir embora. Logo restaram apenas Anthony, eu e o funcionário da funerária que faria a vigília durante a noite. Anthony se aproximou e disse com voz controlada: "Vou em casa tomar um banho e trazer algo para a gente comer. Você quer vir comigo ou prefere ficar?" Eu não suportava a ideia de deixar minha mãe, mesmo sabendo que ela não estava mais ali. "Não, eu fico", respondi sem olhar para ele.
Ele assentiu e saiu. O funcionário da funerária, um senhor idoso de olhos bondosos, me trouxe um copo d'água e uma cadeira mais confortável. Você precisa descansar um pouco, disse ele. Sua mãe não gostaria de te ver assim, definhando. As horas passaram lentamente. Rezei, chorei. Lembrei dos momentos felizes com minha mãe. Quando ela me ensinou a bordar, quando cantava baixinho enquanto cozinhava, quando me contava histórias antes de dormir. Em algum momento, exausta pelo peso do luto, adormeci na cadeira. Acordei assustada com a mão de Anthony no meu ombro. Vamos para casa, disse ele. O enterro será cedo amanhã. Você precisa descansar numa cama de verdade. Olhei uma última vez para o caixão onde minha mãe descansava e segui Anthony relutantemente até o carro. A noite estava fria, típica do inverno de Montana, e o céu estrelado parecia indiferente à minha dor. O trajeto para casa foi feito em silêncio. Eu estava imersa em meus pensamentos, no meu luto. Anthony dirigia concentrado, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Quando chegamos, notei algo estranho. Ele tinha parado para comprar mais bebida. Várias garrafas de uísque estavam no banco de trás. Entramos na casa que agora parecia grande demais, vazia demais sem a presença da minha mãe. Mesmo doente, ela tinha sido o coração daquele lugar. Agora restava apenas um vazio opressor. Vou tomar um banho e dormir, eu disse, indo em direção ao corredor que levava ao meu quarto. Espera. A voz de Anthony soou diferente, com uma entonação que eu nunca tinha ouvido antes. Precisamos conversar. Virei-me relutante. Ele estava parado no meio da sala, uma garrafa já aberta na mão. Seus olhos tinham um brilho estranho, quase febril. Sobre o quê? Perguntei, um calafrio percorrendo minha espinha. Sobre o que acontece agora. Sobre nós. Aquela palavra, nós, saiu da boca dele com um peso terrível. Não havia nós. Havia ele, meu padrasto, e eu, a filha da mulher que acabara de morrer. Não há nada para conversar, respondi, minha voz mais firme do que eu me sentia por dentro. Estou cansada, e amanhã temos o enterro. Virei as costas e comecei a andar para o meu quarto, mas ouvi seus passos pesados atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, senti a mão dele agarrando meu braço com força, me virando para encará-lo. Você não vai a lugar nenhum até me ouvir, rosnou ele, o hálito pesado de álcool me atingindo em cheio. O medo me paralisou. Eu nunca tinha visto aquela expressão no rosto dele antes. Uma mistura de raiva, desejo e algo mais perturbador que eu não conseguia nomear. Sua mãe se foi, continuou ele, ainda segurando meu braço com força. Ela nunca me deu o filho que eu queria. Agora é seu dever como filha me dar um herdeiro. É seu dever engravidar de mim. As palavras dele caíram sobre mim como um balde de água gelada. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Era obsceno. Era doentio. Minha mãe mal tinha esfriado no caixão e ele... Me solta! Gritei, tentando me libertar. Você está louco! Eu sou sua enteada! Ele riu, um som áspero e sem humor. E daí? Não temos o mesmo sangue. E você acha que eu não vi como você olha para mim? Como anda pela casa com essas roupas? Eu fiquei horrorizada. As roupas a que ele se referia eram camisetas simples e calças. Nada provocante. Mas na mente distorcida dele, no desejo doentio dele, qualquer coisa servia como desculpa. Vamos para o quarto agora, ordenou ele, começando a me arrastar pelo corredor. Eu lutei com toda a força que tinha, arranhando, empurrando, tentando me soltar. Não! Socorro! Alguém me ajude! Gritei, mesmo sabendo que não havia ninguém por perto para ouvir. Ele me empurrou contra a parede, o corpo dele pressionando o meu, me imobilizando. Ninguém vai te ouvir, Alice. Agora somos só nós dois nesta casa, e você vai fazer o que eu mandar. Naquele momento, achei que tudo estava perdido. Fechei os olhos, lágrimas escorrendo pelo meu rosto,
rezando para que fosse apenas um pesadelo. Um pesadelo do qual eu acordaria para encontrar minha mãe viva, para voltar à nossa vida simples em Riverdale antes de tudo dar errado. Foi quando algo inesperado aconteceu. Batidas fortes na porta da frente. Não eram batidas educadas de vizinhos ou amigos. Eram golpes decisivos, autoritários. Anthony congelou. Por um instante, vi algo que nunca tinha visto nos olhos dele: medo. Quem diabos? Murmurou ele, afrouxando o aperto no meu braço. Aproveitei a distração para me soltar e correr para longe dele. As batidas continuaram, cada vez mais fortes. Anthony, abre essa porta agora mesmo! Uma voz feminina forte e determinada ecoou do lado de fora. O rosto dele empalideceu. Parecia ter visto um fantasma. Não pode ser, sussurrou. Mais batidas, mais fortes. Anthony, eu sei que você está aí. Abra, ou vamos arrombar a porta. Ele olhou para mim, depois para a porta, indeciso. Finalmente, cambaleando um pouco pelo álcool e pela surpresa, foi até a entrada e abriu. Do lado de fora, estava uma mulher alta, de meia idade, com um porte que impunha respeito. Seus cabelos escuros com fios grisalhos estavam presos num coque severo, e seus olhos, do mesmo tom avelã que os meus, brilhavam de raiva. Atrás dela, dois homens grandes e fortes, com expressões sérias, formavam uma espécie de guarda. Helen, disse Anthony, a voz subitamente fraca. O que você está fazendo aqui? Helen, a primeira esposa, a mulher de quem minha mãe tinha falado em seus últimos dias. Eu nunca a tinha visto antes, mas reconheci o nome imediatamente. Ela não respondeu a Anthony. Em vez disso, seus olhos penetrantes encontraram os meus, avaliando rapidamente meu estado. O cabelo desgrenhado, as marcas vermelhas nos meus braços, onde ele tinha me agarrado, as lágrimas no meu rosto. Você deve ser a Alice, disse ela, a voz agora mais suave, quase gentil. Sua mãe me ligou há 2 dias, querida. Ela sabia que estava partindo. E sabia exatamente com que monstro estava casada. Ela me fez prometer que assim que eu soubesse da notícia da morte dela, viria buscar você. Minha mãe. Minha corajosa mãe. Mesmo no leito de morte, tinha pensado em mim. Tinha arquitetado minha salvação. Senti novas lágrimas, dessa vez de gratidão misturada com a dor da perda. Você não tem o direito de entrar na minha casa assim, disse Anthony, tentando recuperar alguma autoridade. A Alice é minha enteada. Ela está sob minha tutela agora. Helen Hill, um som frio, cortante como aço. Sob sua tutela? Do mesmo jeito que eu estava? Do mesmo jeito que a mãe dela estava? Ela deu um passo à frente, confrontando-o sem medo. Você acha que eu não sei o que aconteceu com suas outras esposas? Com as outras meninas que você tentou tutelar? Os dois homens atrás dela, que depois descobri serem seus irmãos, também avançaram, claramente prontos para intervir se necessário. Anthony recuou, sua bravata diminuindo diante da presença imponente de Helen e seus companheiros. Isso não é da sua conta, murmurou ele. É da minha conta agora, respondeu ela firmemente. Então se virou para mim novamente. Alice, pegue suas coisas. Só o essencial. Você vem com a gente. Eu hesitei por um momento, olhando de Helen para Anthony. Eu não conhecia aquela mulher, mas minha mãe tinha confiado nela, e qualquer coisa seria melhor do que ficar ali com ele. Ela não vai a lugar nenhum! Gritou Anthony, avançando na minha direção. Esse foi o erro dele. Os irmãos de Helen se moveram com uma velocidade surpreendente para homens tão grandes. Em segundos, estavam entre Anthony e eu, bloqueando o caminho dele. Toque nela de novo, e será a última coisa que você fará, disse um deles, a voz baixa e ameaçadora. Anthony olhou para os três, avaliando suas chances. Mesmo bêbado, percebeu que estavam contra ele. Isso não vai acabar aqui, rosnou ele. Ela é menor de idade. A polícia virá atrás de vocês por sequestro.
Helen sorriu. Um sorriso frio que não chegava aos olhos. Então chame-os. Conte a eles como você tentou abusar da sua enteada no dia do velório da mãe dela. Tenho certeza de que eles ficarão muito interessados. O rosto dele ficou vermelho de raiva, mas não disse mais nada. Alice, chamou Helen suavemente. Vá pegar suas coisas, querida. Estamos esperando. Corri para o meu quarto, tremendo de alívio e medo. Peguei uma mochila e coloquei algumas roupas, o retrato da minha mãe que ficava na mesa de cabeceira e algumas lembranças que não podia deixar para trás. Antes de sair, lembrei da caderneta de costura azul da minha mãe. Corri até o quartinho onde ela trabalhava e a encontrei escondida entre os tecidos. A caderneta onde ela tinha anotado o contato de Helen. Quando voltei para a sala, Anthony estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Helen e seus irmãos estavam de pé, vigilantes. Sem dizer uma palavra, fui até Helen. Estou pronta, disse, a voz tremendo um pouco. Ela assentiu e colocou um braço protetor em volta dos meus ombros. Vamos então. Saímos juntos para a noite fria. Um carro estava estacionado em frente à casa. Helen me guiou até o banco de trás e sentou-se ao meu lado, enquanto seus irmãos ocupavam os bancos da frente. Para onde estamos indo? Perguntei, enquanto o carro começava a se afastar da única casa que eu conhecia nos últimos anos. Para minha casa em Star Valley, por enquanto, respondeu Helen. Amanhã vamos ao enterro da sua mãe. Depois, decidiremos o que fazer. Você está segura agora, Alice. É o que importa. Olhei pelo vidro traseiro para a casa que ficava menor na distância. Lá dentro estava o homem que quase destruiu minha vida. E em algum lugar, talvez olhando por mim de outro plano, estava minha mãe, que mesmo em seus últimos momentos, tinha encontrado um jeito de me proteger. Naquela noite, chorei até dormir pela mãe que tinha perdido e pela vida que quase me foi tirada. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não estava chorando de medo. A casa de Helen em Star Valley era pequena, mas aconchegante, muito diferente da mansão fria e impessoal que Anthony mantinha em Lakeside. Sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá de camomila nas mãos, observei Helen preparando uma cama improvisada para mim no sofá da sala. Seus irmãos, Gerald e Tobias, já tinham se despedido, prometendo voltar na manhã seguinte para nos levar ao enterro. Por que você veio me buscar? Perguntei finalmente, quebrando o silêncio. Você nem me conhece. Helen parou o que estava fazendo e sentou-se à minha frente. Seus olhos, embora cansados, tinham uma gentileza que me lembrava minha mãe. Eu conheço sua mãe há mais tempo do que você imagina, Alice, respondeu ela. Não pessoalmente, no início, mas comecei a acompanhá-la de longe quando soube que Anthony tinha se casado de novo. Ela passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que denotava cansaço e memórias dolorosas. Eu fui a primeira esposa dele, como você provavelmente já sabe. 7 anos de inferno. Quando finalmente consegui escapar, jurei a mim mesma que faria tudo o que fosse possível para impedir que ele destruísse outras mulheres. Como você conseguiu escapar? Perguntei, percebendo que havia muitas semelhanças entre nossas histórias. Meus irmãos, respondeu ela com um pequeno sorriso. Eles sempre desconfiaram de Anthony, mas eu estava cega demais para ver. Quando finalmente contei o que estava acontecendo, bem, eles vieram me buscar, exatamente como fizemos com você hoje. Meu estômago revirou com a lembrança do que acontecera horas antes. Anthony, as mãos dele me agarrando, as palavras nojentas. Se Helen e os irmãos não tivessem chegado... Como você soube que minha mãe tinha falecido? Perguntei, tentando afastar aqueles pensamentos. Dorothy me ligou há 2 dias, explicou Helen, confirmando o que já havia mencionado na casa de Anthony. Ela sabia que não tinha muito tempo. Ela me contou sobre a doença, sobre como Anthony tinha mudado, sobre os olhares que ele estava lançando para você. Ela pausou, como se escolhesse as palavras. Sua mãe era uma mulher muito mais forte do que parecia, Alice. Ela aguentou muita coisa por você.
Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas por que ela não fugiu antes? Por que não me tirou daquela casa quando percebeu como ele era? Helen suspirou. O medo faz coisas terríveis com a gente. Ele nos paralisa, nos faz acreditar que não há saída. E no caso da sua mãe, a doença complicou tudo. Ela dependia dele para os tratamentos, para os remédios. Assenti, entendendo melhor agora por que minha mãe tinha suportado tanto. Como vocês se conheceram pessoalmente? Depois que ela me ligou pela primeira vez, alguns meses atrás, comecei a visitá-la quando Anthony viajava. Estávamos planejando tirar vocês duas de lá, mas a saúde dela piorou muito rápido. Helen estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. O último pedido dela foi que eu prometesse salvar você, Alice, e eu prometi. Mais lágrimas. Minha mãe, mesmo morrendo, tinha pensado na minha segurança. Tinha arquitetado minha salvação nos bastidores, sabendo que não estaria lá para me proteger. Naquela noite, deitada no sofá da sala de Helen, com um cobertor quentinho sobre mim, não consegui dormir. Minha mente estava cheia de imagens. Minha mãe definhando no hospital, Anthony me encurralando contra a parede, Helen aparecendo como um anjo da guarda na porta. E principalmente, a imagem do corpo da minha mãe sereno no caixão, sem saber que seu plano final tinha funcionado perfeitamente. Na manhã seguinte, nos vestimos de preto e fomos para o cemitério de Lakeside. Meu coração estava disparado com a ideia de ver Anthony novamente, mas Helen me garantiu que seus irmãos não deixariam ele chegar perto de mim. O enterro foi simples e rápido. Para minha surpresa, Anthony não apareceu. Mais tarde, Helen me disse que ele provavelmente estava com medo de enfrentar os irmãos dela novamente, ou talvez temesse que eu contasse a alguém o que tinha acontecido. Apenas algumas pessoas compareceram: Dr. Oswald, duas vizinhas idosas e um casal que reconheci vagamente como velhos amigos dos meus pais de Riverdale. Fiquei ali, diante do caixão sendo baixado à terra, me sentindo completamente perdida. O que seria de mim agora? Para onde eu iria? O que faria da minha vida? Depois da cerimônia, quando todos já tinham ido embora, fiquei mais alguns minutos diante da cova recém-fechada. Obrigada, mãe, sussurrei. Você me salvou. Prometo que serei forte, como você pediu. Quando voltamos para a casa de Helen, uma sensação estranha tomou conta de mim. Uma mistura de alívio por estar longe de Anthony e um vazio profundo pela perda da minha mãe. Sentei na pequena varanda dos fundos, observando o quintal bem cuidado, onde algumas galinhas ciscaam preguiçosamente a terra. Foi aí que tive um colapso. Toda a tensão, todo o medo, toda a dor que eu vinha segurando explodiram de uma vez. Comecei a tremer incontrolavelmente, soluçando tão forte que mal conseguia respirar. Helen veio correndo, alarmada pelos meus gritos. Alice, o que foi? Perguntou ela, ajoelhando-se ao meu lado e me abraçando. Eu não sei o que fazer agora, consegui dizer entre soluços. Eu não tenho mais ninguém. Não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro. Não terminei a escola. Helen me abraçou mais forte, me balançando suavemente como se eu fosse uma criança pequena. Shh, está tudo bem. Você tem a mim agora. Pode ficar aqui o tempo que precisar. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, foram como um bálsamo para minha alma ferida, mas uma parte de mim ainda duvidava, ainda temia. Por quê? Perguntei, me afastando para olhá-la nos olhos. Por que você faria isso por mim? Você mal me conhece. Ela sorriu, um sorriso triste. Porque ninguém fez isso por mim quando eu tinha a sua idade. Porque sua mãe me pediu. E porque é a coisa certa a se fazer. Ela secou minhas lágrimas com os polegares. Além disso, não estou oferecendo caridade, Alice. Estou oferecendo uma chance. Uma chance de recomeçar. De construir sua própria vida longe da sombra dele. Naquela noite, tive um pesadelo terrível. Sonhei que estava de volta à casa em Lakeside, que Anthony tinha me encontrado,
que estava me arrastando para o quarto enquanto eu gritava por socorro. Acordei gritando, banhada em suor frio. Helen veio correndo do quarto dela e me encontrou no sofá, encolhida como um animal ferido. Foi só um sonho, murmurou ela, sentando-se ao meu lado e segurando minha mão. Ele não pode te machucar agora. Mas nós duas sabíamos que aquilo não era verdade. Anthony ainda era uma ameaça. Ele sabia onde Helen morava. Poderia vir atrás de mim a qualquer momento. Eu preciso ir embora, eu disse, a voz trêmula. Para longe. Para um lugar onde ele nunca possa me encontrar. Helen ficou em silêncio por alguns instantes, pensativa. Eu tenho uma irmã em Minneapolis, disse ela finalmente. Ela tem uma pensão para moças. Talvez você pudesse ficar lá por um tempo, retomar seus estudos. A ideia de recomeçar numa cidade grande, onde Anthony não me encontraria facilmente, era tentadora, mas o medo ainda estava lá, profundamente enraizado. E se ele me procurar lá? E se descobrir onde estou? Helen apertou minha mão. Ele não vai. Meus irmãos terão uma conversa séria com ele amanhã. E além disso, você estará cercada por outras pessoas. Não estará sozinha. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, Helen me apresentou um plano mais detalhado. Sua irmã, Zenobia, administrava uma pensão para estudantes e trabalhadoras em Minneapolis, perto da Independence Avenue. Era um lugar seguro, bem localizado, onde eu poderia ficar enquanto retomava meus estudos. Podemos ir amanhã se você quiser, disse ela. Liguei para a Zenobia ontem à noite e ela disse que tem um quarto vago. A ideia de partir tão rápido me assustava e, ao mesmo tempo, me dava esperança. Mas como eu vou pagar? Eu não tenho dinheiro. Sua mãe deixou algo para você, disse Helen, levantando-se e indo até um armário na sala. Ela voltou com um envelope. Ela me deu isso na última vez que nos encontramos. Disse que era para você, para um novo começo. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma quantia modesta de dinheiro, provavelmente as economias de uma vida inteira da minha mãe, e um pequeno broche de ouro em forma de pássaro que reconheci imediatamente. Era uma herança de família, que minha avó tinha dado à minha mãe no dia do casamento dela com meu pai. Junto, havia um bilhete escrito com a letra delicada da minha mãe, já um pouco trêmula pela doença. Minha querida Alice, se você está lendo isso, é porque não estou mais aí para te proteger. Perdoe-me por não ter sido forte o suficiente para nos tirar dessa situação antes. Perdoe-me por não poder ver você crescer e se tornar a mulher maravilhosa que sei que será. Este dinheiro não é muito, mas espero que seja o suficiente para um novo começo. E o broche, guarde com carinho como uma lembrança de que, não importa onde eu esteja, estarei sempre cuidando de você com todo o meu amor. Mamãe. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez havia algo diferente nelas. Uma determinação, uma resolução. Minha mãe tinha feito tudo o que era possível para me dar uma chance de escapar, de recomeçar. Eu não podia desperdiçar isso. Eu vou para Minneapolis, disse a Helen, enxugando as lágrimas. Vou recomeçar. Vou estudar, trabalhar, construir uma vida que deixaria minha mãe orgulhosa. Helen sorriu, um sorriso de verdadeira felicidade. Essa é a decisão certa, Alice. E saiba que você não estará sozinha. Eu estarei sempre por perto, assim como a Zenóbia e as outras meninas da pensão. Naquela noite, enquanto arrumava a pequena mochila com as poucas coisas que tinha trazido da casa de Anthony, senti uma estranha mistura de emoções. Medo do desconhecido, tristeza pela perda da minha mãe, mas também, pela primeira vez em muito tempo, uma pequena chama de esperança. Antes de dormir, olhei pela janela da sala de Helen para o céu estrelado da zona rural de Montana. Em algum lugar lá em cima, imaginei que minha mãe estaria olhando por mim, satisfeita em saber que seu último e mais desesperado plano tinha funcionado, que eu estava a salvo,
pronta para começar uma nova vida longe das garras de Anthony. Obrigada, sussurrei para as estrelas, por tudo. No dia seguinte, embarcaríamos no primeiro ônibus para Minneapolis, deixando para trás o pesadelo que quase destruiu minha vida. À minha frente, um futuro incerto, mas meu, apenas meu. A viagem para Minneapolis foi longa e silenciosa. Sentada ao lado de Helen no ônibus interestadual, observei a paisagem mudar. Os campos abertos do interior, dando lugar gradualmente aos subúrbios e, finalmente, aos prédios altos da capital. Cada quilômetro que nos distanciava de Lakeside era como um peso sendo tirado dos meus ombros. Quando chegamos ao terminal rodoviário de Minneapolis, já era final de tarde. Helen, que conhecia bem a cidade, nos guiou até um ponto de táxi. A pensão da Zenóbia fica num bairro da Zona Leste, perto da Avenida East Hennepin, explicou ela ao motorista, que assentiu e colocou nossas poucas malas no porta-malas. A pensão era um prédio antigo, mas bem conservado, de 2 andares, com uma fachada amarelo suave e grandes janelas. Quando chegamos, Zenóbia já nos esperava na porta. Era impressionante como as duas irmãs se pareciam. A mesma postura ereta, os mesmos olhos avelã, a mesma expressão determinada. Mas enquanto Helen tinha algo de rústico, de mulher do campo, Zenobia tinha um ar mais urbano, com o cabelo cortado curto e roupas mais modernas. Então esta é a Alice, disse ela, me examinando com olhos bondosos. Bem-vinda, querida. Helen me contou sua história. Você está segura aqui. O quarto designado para mim era pequeno, mas limpo e aconchegante. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma escrivaninha simples sob a janela que dava para um pátio interno, onde algumas roupas secavam em varais. Eu dividiria o banheiro no final do corredor com outras 3 moças, todas estudantes ou trabalhadoras. Amanhã apresento você às outras meninas, disse Zenobia enquanto me mostrava o quarto. Todas têm suas histórias, seus motivos para estarem aqui. Respeitamos a privacidade umas das outras, mas também formamos uma pequena família. Ninguém fica sozinho. Helen ficou apenas aquela noite, dormindo no quarto de Zenobia. Na manhã seguinte, antes de partir, me abraçou forte e disse: Você tem coragem, Alice, mais do que imagina. Vai se dar bem aqui. Depois, mais baixo, quase um sussurro: Se ele aparecer, se você ouvir qualquer coisa sobre ele estar te procurando, me avise imediatamente. Meus irmãos estão mantendo ele sob vigilância em Lakeside, mas nunca se sabe. Os primeiros dias na pensão foram estranhos. Era como se eu estivesse flutuando entre 2 mundos, o pesadelo que deixei para trás e uma nova realidade que ainda não parecia totalmente minha. As outras garotas eram gentis, mas eu mantinha distância. O medo tinha se enraizado tão profundamente em mim que era difícil confiar. Zenobia, percebendo meu isolamento, sugeriu que eu voltasse para a escola. Você terminou o ensino fundamental, certo? Pode fazer o ensino médio no supletivo noturno e depois prestar vestibular se quiser. Enquanto isso, talvez possa trabalhar meio período para ajudar nas despesas. A ideia de ter um propósito, de construir algo para mim mesma, foi como um combustível. Logo, estabeleci uma rotina. De manhã, trabalhava como atendente numa papelaria perto da pensão. À tarde, frequentava a escola noturna. À noite, estudava no meu quartinho, ouvindo as notícias do país e as músicas populares no rádio. Semanas viraram meses, e meses, anos. Aos poucos, a ferida aberta da morte da minha mãe e o terror vivido com Anthony começaram a cicatrizar. Não desapareceu. Nunca desapareceria completamente, mas tornou-se algo que eu podia carregar sem que me destruísse. Em 1974, 4 anos após minha chegada a Minneapolis, prestei vestibular para psicologia. Não foi uma escolha aleatória. Durante aqueles anos, observei quantas das meninas que passavam pela pensão da Zenobia carregavam traumas parecidos com os meus.
violência doméstica, abandono, abusos de todos os tipos. Eu queria entender melhor o sofrimento humano, não só para dar sentido ao meu, mas para talvez, um dia, poder ajudar outros a atravessar suas dores. Para minha surpresa e alegria, fui aceita. Quando recebi a notícia, Zenobia me abraçou com lágrimas nos olhos. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, disse ela. Chorei também, pensando em como minha mãe tinha sacrificado tudo, inclusive a própria vida, para me dar essa chance. Foi na faculdade que conheci Thomas. Ele era estudante de direito, alguns anos mais velho que eu, com um sorriso gentil e olhos que pareciam ver através das pessoas. Nos conhecemos na Biblioteca Central, quando ambos procurávamos os mesmos livros para trabalhos diferentes. O que começou como colaboração acadêmica logo virou amizade e, eventualmente, algo mais. No início, eu tinha medo. Cada vez que Thomas chegava perto, cada vez que o toque dele roçava minha pele, meu corpo inteiro ficava rígido. Memórias de Anthony invadiam minha mente, mas Thomas era paciente. Não tenho pressa, dizia ele. Temos todo o tempo do mundo. Um dia, finalmente contei a ele toda a minha história. Estávamos sentados num banco no Loring Park, observando casais andando de mãos dadas, crianças correndo atrás de pipas. Falei da morte do meu pai, do casamento da minha mãe com Anthony, dos anos de medo e tensão, da doença que consumiu minha mãe, do horror daquela noite após o velório. Falei de Helen, de Zenobia, da fuga para Minneapolis. Falei de tudo, sem esconder nada. Quando terminei, estava exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Olhei para Thomas, esperando ver nojo, pena ou pior, descrença nos olhos dele. Mas tudo o que vi foi compaixão e profundo respeito. Ele pegou minha mão gentilmente, sem pressão alguma, e disse: Obrigado por confiar sua história a mim. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não de um jeito ruim, mas como uma represa que finalmente cede, liberando águas represadas há muito tempo. Chorei como não chorava desde a morte da minha mãe, mas eram lágrimas diferentes. Não apenas de dor, mas também de alívio, de libertação. Thomas me abraçou enquanto eu chorava, e pela primeira vez não senti medo do toque dele. Pelo contrário, me senti segura, ancorada. E soube então que, apesar de todas as cicatrizes, eu ainda era capaz de amar e ser amada. Nosso relacionamento progrediu devagar, respeitando meu tempo e meus medos. Thomas nunca me pressionou, nunca exigiu mais do que eu podia dar, e aos poucos reaprendi a confiar, a me abrir, a viver sem o medo constante que tinha sido meu companheiro por tantos anos. Em 1978, quando eu estava no último ano da faculdade, Thomas me pediu em casamento. Foi algo simples, sem grandes gestos ou declarações dramáticas. Estávamos jantando num pequeno restaurante italiano, perto da pensão, quando ele disse: Alice, quero construir uma vida com você. Quer casar comigo? Eu disse sim, sem hesitar. E naquele mesmo ano, nos casamos numa cerimônia simples no cartório, com Zenobia, Helen e algumas amigas da pensão como testemunhas. Não tínhamos muito dinheiro. Eu ainda estava estudando, e Thomas tinha acabado de se formar, mas éramos felizes no nosso pequeno apartamento alugado no bairro de East Bank. Quanto a Anthony, nunca mais o vi. Helen me contou, anos depois, que ele tinha vendido tudo em Lakeside e se mudado para Wyoming. Melhor assim, disse ela, longe o suficiente para não preocupar. E foi assim que me libertei das garras daquele homem que quase destruiu minha vida. Não foi de uma vez. Não foi num único momento heróico. Foi um processo lento, doloroso, cheio de recaídas e momentos de desespero. Mas passo a passo, com a ajuda de pessoas que realmente se importavam comigo, Helen, Zenobia, Thomas, consegui reconstruir minha vida das cinzas. E durante tudo isso, senti a presença da minha mãe.
não como um fantasma, mas como uma força gentil guiando meus passos. Seu ato final de amor, contatando Helen, planejando minha fuga, tinha me dado uma segunda chance. Uma chance que eu estava determinada a não desperdiçar. Hoje, aos 73 anos, moro novamente em Lakeside, a mesma cidade onde vivi o pesadelo que quase destruiu minha vida. Voltar para cá não foi uma decisão fácil. Por muitos anos, evitei até mencionar o nome desta cidade, como se as sílabas pudessem conjurar de volta o terror. Mas o tempo tem esse poder curioso de transformar lugares, assim como transforma pessoas. Depois que Thomas se aposentou da advocacia em 2015, conversamos sobre onde gostaríamos de passar nossos anos dourados. Tínhamos vivido em Minneapolis por mais de 4 décadas, construído nossa vida lá, criado raízes profundas. Mas algo em mim ansiava por um ciclo que precisava ser fechado. Quero voltar para Lakeside, disse a Thomas uma noite, surpreendendo a nós dois. Quero encarar aquele lugar, não como uma menina assustada, mas como a mulher que me tornei. Thomas, com sua compreensão habitual, simplesmente apertou minha mão e disse: Se é o que você quer, vamos juntos. E assim, depois de quase meio século, retornei à cidade que tinha sido palco do capítulo mais sombrio da minha história. Mas desta vez, voltei por escolha, não por obrigação. Voltei como psicóloga aposentada, não como uma órfã desamparada. Voltei com Thomas ao meu lado, um homem que me ensinou que nem todo toque masculino carrega violência. Nossa casa fica na parte nova da cidade, longe da casa onde morei com minha mãe e Anthony. É uma casa modesta, mas confortável, com uma varanda de onde posso ver o rio Flathead serpenteando ao longe. Tenho meu cantinho especial, onde ainda recebo algumas mulheres para conversas terapêuticas. Não cobro por essas sessões. São minha forma de retribuir toda a ajuda que recebi ao longo da vida. Helen nos visitou algumas vezes antes de falecer em 2018, aos 92 anos. Uma mulher forte até o fim. Zenóbia, infelizmente, nos deixou antes, em 2011. Ambas foram pilares fundamentais na minha história de superação, e não passa um dia sem que eu agradeça a elas por terem me encontrado. Thomas e eu não tivemos filhos, uma escolha consciente que fizemos juntos. Os traumas do passado deixaram marcas profundas, e senti que minha contribuição para o mundo seria melhor através da minha profissão, ajudando outros a superarem suas próprias dores. Em vez de filhos biológicos, temos dezenas de jovens que passaram por nossas vidas, estagiários que orientei na universidade, clientes que viraram amigos, sobrinhos que tratamos como se fossem nossos. A rotina dos nossos dias é tranquila. Acordo cedo, preparo um café e sento na varanda para ver o nascer do sol. Thomas, que sempre foi mais dorminhoco, se junta a mim mais tarde, trazendo pão fresco da padaria da esquina. Conversamos sobre as pequenas coisas da vida, lemos os jornais, planejamos o dia. 3 vezes por semana, recebo mulheres no meu cantinho terapêutico, muitas delas vítimas de violência doméstica, encaminhadas pelo Centro de Referência da Mulher na cidade. Não faço terapia formal, minha licença profissional está inativa, mas ofereço um ouvido atento e orientação baseada não apenas nos livros que estudei, mas na vida que vivi. A senhora realmente entende o que estou passando, uma jovem me disse uma vez, surpresa com a precisão com que eu tinha captado seus sentimentos. Não contei a ela minha história, raramente conto, mas apenas sorri e disse: A dor tem uma linguagem universal, minha querida. Aqueles que já falaram essa língua reconhecem seus dialetos. Nos fins de semana, Thomas e eu passeamos pela cidade. Lakeside mudou muito desde os anos 70. Cresceu, se modernizou, tornou-se mais aberta e vibrante. Às vezes passamos pela velha casa onde morei com minha mãe e Anthony. Foi reformada e pintada de azul, agora lar de uma jovem família.
Vejo crianças brincando no mesmo quintal onde minha mãe costumava plantar suas margaridas e sinto uma paz estranha. Lugares não carregam o mal. São as pessoas que os habitam que determinam sua energia. Uma vez por mês, vou ao cemitério visitar o túmulo da minha mãe. Levo margaridas, suas flores favoritas, e converso com ela silenciosamente, contando sobre minha vida, sobre as mulheres que tenho ajudado, sobre a cidade que agora é um lugar de cura, não de dor. Sinto que ela me ouve e fica feliz em ver que seu sacrifício final não foi em vão. A vida me ensinou que as cicatrizes que carregamos não desaparecem completamente, mas podemos escolher transformá-las em fonte de força e sabedoria. Cada mulher que ajudo a encontrar sua voz, a escapar de um relacionamento abusivo, a reconstruir sua autoestima, é um tributo à minha mãe e a todas as mulheres que me ajudaram a reconstruir minha própria vida. E quando olho para trás, para aquela noite terrível após o velório da minha mãe, não vejo apenas o horror que quase me engoliu, mas também o milagre que me salvou. O ato final de amor de uma mãe, que, mesmo sabendo que não estaria lá para me proteger, encontrou um jeito de garantir minha segurança. Essa é a mensagem que carrego comigo e compartilho com todos que vêm a mim buscando conforto. A esperança pode nascer mesmo nos lugares mais improváveis, e às vezes são precisamente nossas feridas mais profundas que nos capacitam a ajudar os outros a curarem as deles. Sabem, meus queridos, depois de todos esses anos, aprendi que o maior poder que temos não é esquecer o passado, mas transformá-lo em algo que faça sentido, que tenha propósito. Cada cicatriz que carregamos pode virar uma ponte para alcançar alguém que ainda está do outro lado da dor, perdido e sem esperança. Se você está passando por um momento sombrio agora, se sente que as paredes estão se fechando ao seu redor, quero que saiba: você não está sozinha. E mais importante, você não precisa enfrentar isso sozinha. A ajuda pode vir dos lugares mais inesperados, como veio para mim através de Helen, a ex-esposa do homem que quase destruiu minha vida. Uma das lições mais preciosas que aprendi é que devemos sempre buscar ajuda. A vergonha quer nos manter isolados, quer nos convencer de que somos as únicas, de que ninguém vai acreditar em nós, de que ninguém vai entender. Mas isso é mentira. Existem pessoas boas neste mundo, pessoas que estendem a mão sem pedir nada em troca, pessoas que acreditam em nós quando nem nós mesmas acreditamos. Outra lição que carrego comigo é que o tempo é, sim, um grande aliado. Não que ele cure todas as feridas. Algumas são profundas demais para fechar completamente. Mas ele nos dá a distância necessária para olhar para nossos traumas não como vítimas paralisadas, mas como sobreviventes em movimento. E talvez a mais importante de todas as lições: a violência nunca é culpa da vítima. Nunca. Não importa o que digam, não importa como tentem distorcer a realidade. Ninguém merece ser abusado, humilhado ou violentado. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de usar seu poder ou posição para ferir outra pessoa. Hoje, quando recebo essas mulheres em minha casa, quando vejo nos olhos delas o mesmo medo que um dia habitou os meus, digo a elas o que gostaria que alguém tivesse me dito quando eu era jovem. Sua história não termina aqui. Este capítulo doloroso não define quem você é ou quem você pode se tornar. E você merece uma vida livre do medo, uma vida onde possa respirar fundo, dormir em paz e sonhar sem pesadelos. Deus sabe que não foi um caminho fácil chegar até aqui. Houve dias em que acordei gritando, noites em que o pesadelo parecia tão real que Thomas teve que me segurar por horas até eu parar de tremer. Houve momentos em que a culpa me consumiu. Culpa por ter sobrevivido quando minha mãe não sobreviveu. Culpa por não ter sido forte o suficiente para enfrentá-lo antes. Culpa por sentir que, de alguma forma, eu tinha atraído aquele mal para minha vida. Mas a culpa, assim como o medo, perde seu poder quando trazida à luz.
Quando compartilhamos nossas histórias, quando permitimos que outros caminhem conosco em nossa dor, algo miraculoso acontece. Percebemos que não estamos quebrados além do reparo. Estamos apenas em processo de reconstrução. E vocês, meus queridos, que me ouviram até aqui, talvez porque viram algo da própria história na minha, talvez porque conheçam alguém que está vivendo algo parecido, ou talvez simplesmente porque seu coração se abriu para esta vovó aqui. Quero pedir algo muito importante. Se esta história tocou seu coração, se estas palavras acenderam alguma luz dentro de você, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho agora. Não espere mais um minuto. Cada inscrição é uma forma de dizer: eu estou ouvindo. Essas histórias importam. Essas vozes precisam ser ampliadas. E precisamos criar uma rede de apoio, uma comunidade onde essas histórias possam circular, tocando outras vidas, salvando outros corações. E deixem-me um comentário com a palavra libertação. Eu quero saber quem ficou comigo até o fim, quem abraçou essa jornada inteira. Seus comentários são como um abraço virtual que recebo com gratidão. Termino com a mesma frase que uso ao me despedir das mulheres que aconselho. A vida nem sempre é justa, mas nós somos mais fortes do que imaginamos, e juntos somos invencíveis. Deus abençoe vocês, meus queridos. Até a próxima.